início, então, agora nessa parte, já no finalzinho de cinemática, nós vamos estudar o movimento circular e uniforme, ok? Só que para a gente poder começar a compreender as ideias do chamado MCU, né, Ivan? Isso, ó, do movimento circular uniforme, nós precisamos definir um conceito extremamente importante que estaremos usando sempre aqui, que é o conceito de período e de frequência, ok? Então, nessa primeira discussão aí, nós vamos introduzir essa ideia. Qual seria o conceito de frequência, ok? E qual seria o conceito de período, né? Então, vamos lá. Quando nós falamos assim, tá? Todo mundo costuma usar esses termos, né? Qual é a frequência do aluno na escola? Significa o quê? Significa dizer que a frequência do aluno na escola é o número de vezes que esse aluno vai à escola num certo tempo. Percebeu? Olha aí. Então, frequência estaria associada a esse entendimento. É o número de vezes que algo acontece. Ah, Ivan, então pronto, né? Isso, o conceito de frequência, que é útil não só dentro do estudo do movimento circular, mas lá na frente, nas aulas de ondas, de oscilações, vocês vão ver, tá? Então, frequência seria o quê? Frequência seria o número de vezes que algo ocorre, né? Isso. Ô, Ivan, esse algo ocorre, pode ser um fenômeno qualquer? Pode, né? Então, é o número de vezes que um fenômeno acontece, né? Que um fenômeno ocorre em um certo intervalo de tempo, beleza? Em um determinado intervalo de tempo. Então, dessa forma, como a gente sugeriu, né? Em um mês, o aluno vai à escola quantas vezes? Aí ele vai, Ivan, 20 dias. Então, pronto. É o número de vezes, 20 dias num certo tempo, né? Ele vai 20 vezes no intervalo de 30 dias, de um mês. Qual é a frequência com que o Flamengo ganha do Vasco? Meu Deus do céu, lá vem, né? O Flamengo ganha em 10 jogos, o Flamengo ganha 9, empata uma. Isso é a ideia da frequência. Então, conceitualmente, a partir dessa informação, a gente pode estabelecer aqui uma expressão, né? Então, a partir do conceito que nós aí introduzimos, surge essa equação, onde frequência, então, seria o quê? N é o número de vezes que algo acontece. Ah, pronto, Ivan. Ó. Então, N é o número de vezes que esse fenômeno ocorreu, isso dividido por um determinado intervalo de tempo. Beleza? Tranquilo, né? É um conceito cotidiano e que a gente cria uma equação a partir dele. E aí, então, nessa sequência, nós vamos definir que no sistema internacional de medidas, Ivan, nós podemos medir a frequência em que as unidades de frequência mais comuns são essas daqui, ó, o Hertz, que talvez seja a mais comum, né, representado pelo Hz, Hertz, ok? Ou também, ó, nós podemos dizer que pode ser o RPS. Um Hertz é equivalente a um RPS, né? E o que seria RPS? RPS seria rotações por segundo. Pronto, olha aí, né? Então a frequência é dada em Hertz ou em RPS. Só que aí, às vezes, você tem uma frequência dada em RPM. Pronto, né? Ô Ivan, e o que significa RPM? RPM seria rotações por minuto. Tinha uma banda, né, com esse nome RPM, ou rotações por minuto, tá? Então, se nós precisamos transformar de RPM para Hertz, qual vai ser o segredo? Nós vamos dividir por 60, beleza? Então, o segredo para transformar de RPM para Hertz é dividir por 60. Ô Ivan, se fosse o contrário, não é muito comum que se peça isso, tá? Mas se fosse o contrário, de Hertz para RPM, você multiplicaria por 60, ok? Então tá aí essa nossa regra e o conceito de frequência, né? Mas na sequência aí nós vamos entender agora o que seria o conceito de período. Eu vou subir aqui um pouquinho a tela, viu? Para você ir acompanhando aí comigo, né? Pronto, então já definimos o que é frequência, mas e o que seria período, representado por essa letra T maiúscula? Então, período seria o intervalo, ok? De tempo, é o intervalo de tempo que leva, olha aí, ó, para o fenômeno voltar a ocorrer. Pronto, ó, para o fenômeno
voltar a ocorrer. Ok? Então, tipo assim, né? O aluno, ele entra de férias de quanto em quanto tempo? Qual é o período que leva para ele entrar de férias? De 6 em 6 meses. Qual é o tempo que leva para o fenômeno voltar a ocorrer? É o período que ele leva para entrar de férias, né? Então, é o intervalo de tempo que leva para o fenômeno voltar a ocorrer. E é interessante porque a equação que relaciona período e frequência é essa aqui, ó. O período é o inverso da frequência, né? Isso. E, obviamente, frequência é o inverso do período, né? Aí muitos certamente se perguntam assim, poxa, era o meu sonho saber por que que sempre se utiliza a ideia de que frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Por que que é sempre assim? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, né? Um exemplo bem interessante para você compreender essa lógica aí, tá? Vamos supor, vamos imaginar que uma pessoa, vamos imaginar aqui exageradamente, uma pessoa, uma pessoa vai ao médico, tá? Esse exemplo é legal. A pessoa vai ao médico 2 vezes no mês, ok? Está fazendo seus exames, ela vai 2 vezes no mês. Então, qual é a frequência com que essa pessoa ela vai ao médico? É o número de vezes que isso acontece num certo tempo, ok? Então, ela vai 2 vezes ao médico no intervalo de 30 dias, que é um mês, né? E isso, quando eu simplifico, dá 1/15 ida ao médico no intervalo de 15 dias, beleza? Se a pessoa, agora um detalhe, tá? Isso é frequência. Supondo que ela vá ao médico em intervalos regulares de tempo, isso é importante, ela vai ao médico em intervalos regulares de tempo. Se ela foi ao médico hoje, lembra-se que ela vai 2 vezes a cada 30 dias. Se ela foi ao médico hoje, quanto tempo vai levar para ela voltar ao médico, para ela ir ao médico novamente? Então, o período seria exatamente isso, o intervalo de tempo que leva para o fenômeno voltar a ocorrer. Ela vai em intervalos regulares de tempo. Então, ela vai a cada 15 dias. Pronto, perfeito. Quando você pega esses dois resultados, compara para você ver. A frequência foi 1/15. O período foi 15. Olha aí, salta aos nossos olhos a ideia de que a frequência é o inverso do período. Percebeu? Então é por isso que a gente acaba usando essas equações aqui com muita frequência de que um é o inverso do outro, ok? Beleza, então. Feito isso, nós definimos então aí a ideia do que seria período, do que seria frequência, né? E isso, e agora? E agora nós vamos prosseguir, porque essas informações que a gente trouxe aí, elas são úteis, isso, vou dar uma apagadinha aqui, né? Isso, elas são úteis para o que a gente vai abordar agora, tá certo? Na sequência aí, para o que nós vamos abordar. Então, essas informações aí construídas, elas serão muito úteis, beleza? Então, pronto. Então, já sabemos o que é frequência, já sabemos o que é período, né? Isso, Ivan. Então, beleza, ok? E agora? Bom, aí na sequência aí, nós vamos definir outras ideias, outros conceitos. O primeiro tópico foi esse, pronto. E o segundo tópico, apagando tudo aqui certinho, né? Isso, ó. Então, o segundo tópico vai ser exatamente isso aqui, ó. Nós vamos entender a ideia de velocidade linear, tá? Então, o conceito de velocidade linear, que também é chamada de velocidade tangencial, ok? Então, pronto, né? Então, vamos lá, Ivan, vamos lá. Velocidade linear ou velocidade tangencial, o que seria isso daí, certo? Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui uma discussãozinha aqui importante para a gente, né? Pronto, então vamos lá. Vamos imaginar que o corpo ele saísse desse ponto A com uma certa velocidade. Pronto, ó. Então, como o próprio nome sugere, é uma velocidade tangencial. E isso, ó, é uma velocidade que vai tangenciando o movimento, ó, tangenciando a curva, né? Isso, ó. Então, Ivan disse que essa velocidade que nós estamos colocando aqui, né, apresentando aí, é essa velocidade. A velocidade linear, e isso, a velocidade também chamada de tangencial. Beleza? Ok, Ivan. E aí o que que acontece, né? Ele vai percorrer esse movimento
cuja trajetória tem um raio que nós vamos definir como R. Pronto, tem um raio R, beleza? E aí, nós sabemos o seguinte, velocidade é distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Aqui tem um problema muito grande porque muitos alunos acham que esse conteúdo ele tem muita fórmula, tal, então eu vou decorar, isso é ruim. Não, você não vai por esse caminho. Se você for pelo caminho de ficar memorizando fórmula, vai ser difícil realmente, então não é a pegada. Você tem que entender a lógica do processo, tá? Então, se eu tenho um movimento uniforme, seja ele qual for a trajetória retilínea ou circular, velocidade e distância sobre tempo, ok? Qual seria a distância que o corpo percorre para uma volta completa? Lembra aí da matemática? Ah, ele saiu do ponto A, voltou ao ponto A. Oi, vai, então isso aqui é o comprimento, que é 2πr. Pronto, né? Então a velocidade vai ser o comprimento, que é 2πr. Lembra da matemática? E como é que se chama? Falamos agora há pouco, tempo gasto para o fenômeno voltar a repetir. O corpo estava no ponto A, ele deu uma volta, retornou ao ponto A. Ah, Ivan, esse tempo gasto para uma volta completa se chama de quê? De período, ok? Então aí pronto, nós temos a equação da velocidade linear, que é 2πr sobre t. Detalhe, reforço, não decore, não memorize, entenda. E todo mundo se lembra disso. Quando você fez a alfabetização, olha lá que você está fazendo alfabetização, você não aprendeu que velocidade é distância sobre tempo? Todo mundo sabe disso, né? É a primeira equaçãozinha que você estudou na física, velocidade e distância sobre tempo. Então, o que que acontece? Velocidade e distância sobre tempo, qual é a distância e o comprimento? Qual é o tempo gasto para uma volta? É o período. Então, 2πr sobre t, beleza? Mas aí eu prossigo e te mostro o seguinte. Pegando essa formulazinha, 2πr sobre t, podemos ou não podemos dizer que multiplicado pelo r existe o número 1? Existe, está ali, né? Ele nem fede nem cheira. Pois é o espírito ali, né? É a alma ali, o número 1, ele está ali. E se eu pegasse aqui e falasse isso aqui agora, o inverso do período, isso é o quê? Ah, isso é frequência, exatamente. Então aí eu tenho uma segunda equaçãozinha que eu não trato agora de período, eu trato de frequência, onde velocidade seria 2πr vezes agora a frequência, beleza? Então vejam vocês que nesse intervalozinho curto de aula, 12 minutinhos, nós já apresentamos umas 4 equações para vocês, né? Então é uma coisa que você precisa ter cuidado, precisa ter atenção e não ficar decorando, não ficar memorizando, tá certo? Então velocidade é isso, né, Ivan? É distância sobre tempo, pronto, distância sobre tempo. Velocidade é a distância que ele percorre, então, é o comprimento, 2πr, e o período é o tempo gasto para uma volta. O inverso do período é o quê? É frequência, beleza? Então tá aí, trouxemos a segunda informação para você do conceito de velocidade linear. Pronto, Ivan. Ok. Agora, prosseguindo aí, nós vamos trazer a ideia da velocidade angular. Pronto. Então, aí eu trazendo, tá? É o conceito de velocidade angular. A velocidade angular, ó, como qualquer velocidade, é aquilo que o corpo percorre num certo tempo. A velocidade angular é representada por essa letra grega chamada ômega, né? Não é um W, não parece, mas é um ômega, uma letra grega, tá certo? Então a velocidade angular vai ser o quê? A velocidade angular, Ivan, vai ser o ângulo que o corpo percorre, né, em uma volta. Qual é o ângulo descrito? Qual é o ângulo varrido para uma volta? Dividido pelo tempo gasto. Pronto, pense nisso, tá? Para uma volta completa, qual é o ângulo que ele descreve? 360 graus. Mas eu não vou definir a velocidade em graus por segundo, não. A gente costuma usar em radiano. 360 graus vale quanto? 2π radianos. Beleza? Então pronto, né? Então a velocidade angular vai ser 2π dividido, como é o tempo gasto para uma volta completa? Período. Pronto. Olha aí. Então agora nós temos a equação da velocidade angular, tá? Mas como nós fizemos para a velocidade linear, vou fazer aqui a mesma relação.
Velocidade angular, então, é 2π sobre t. Ok. Oi, Ivan, mas multiplicando ali, né? Multiplicando ali pelo 2π, nós temos o número 1. Temos, nem fede nem cheira, nem fede nem cheira, né? E o inverso do período é o que nós chamamos de quê? De frequência, ok? Então, a equação da velocidade angular pode ser escrita assim, 2π vezes f. Prontinho, ó. Apresentamos as equações da velocidade linear e apresentamos as equações da velocidade angular para você, não é? No Sistema Internacional de Medidas, a velocidade angular é medida em radianos por segundo, tá? Tá. Em radiano por segundo já que o ângulo varrido é dado em radiano e o período é dado em segundos, ok? Aí tem uma coisa interessante que eu vou te chamar a atenção aqui agora, certo? Que é o seguinte, você anotou aí tudo, eu vou apagando aqui e vou conversando isso com você, tá? Que é o seguinte, ô Ivan, tá, eu entendi as equações, você mostrou aí a equação da velocidade linear, da velocidade angular, beleza, tá certo. Agora eu queria entender isso, é uma dúvida muito comum mesmo. Na prática, eu queria entender o que é angular e o que é linear, qual é a diferença entre elas. Então é isso que eu vou te exemplificar, tá? Imagine você um besourinho, tá? Imagine você, um besourinho, né? Isso. E esse besouro, ele tá preso no pneu de um carro, tá grudado no pneu de um carro. Aí o que acontece? O carro começa a se mover e sai de sua escola, né, e vai para sua casa. Pronto. Aí o que aconteceu? O pneu, ele foi da escola até a sua casa, percorrendo na estrada uma certa distância linear. Isso. Então, a velocidade que o besouro sentiu da escola até sua casa, percorrendo uma distância lá no asfalto, é o que eu chamo de velocidade linear. Só que esse besouro, ele foi também girando, Ivan. Ele foi girando, né? Então, ele foi percorrendo ângulos num determinado tempo. Então, a velocidade angular é isso. Ah, tá. É o número de giro que ele deu, né? Associado a um tempo, que a velocidade angular é isso. É o ângulo que ele descreveu num certo tempo. Então, essa é a diferença. O besouro sai da sua escola e vai para sua casa de duas maneiras. Percorrendo uma distância na estrada, a velocidade que você usa para fazer esse cálculo é linear. Só que ele vai girando com o pneu. Então, a velocidade que você usa para fazer essa análise é a velocidade angular. Beleza? Ok, né? E aí, para a gente poder finalizar essa primeira parte aqui, essa introdução, nós vamos trazer a ideia da relação entre o V e o ômega, tá certo? A relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, ok? Ivan, o que foi que a gente fez aí? Nós mostramos que V era 2πrf e mostramos que o ômega era 2πf, não foi? Velocidade angular e linear. Se você olhar bem aqui, cara, que massa, ó, eu estou enxergando. Pois é. Então veja que o ômega está dentro do V. Quando eu fizer essa comparação, então substituindo 2πf pelo ômega, a minha velocidade ela vai ser escrita desse jeito aqui, ok? Velocidade angular vezes o raio é a velocidade linear. E aí você usa essa palavrinha aqui para você nunca esquecer, o seu lar docilar. O seu lar docilar, sério? O L seria uma grandeza linear, o A seria uma grandeza angular, Ivan, e o R é o raio. Então, toda vez que você quiser pegar uma grandeza angular e multiplicar pelo raio, você vai encontrar uma grandeza linear, ok? Beleza? Então, atenção para isso. Eu vou te dar um outro exemplo aqui para você entender, né? Vamos supor que eu tivesse esse círculozinho aqui, e aí um corpo ele fosse sair do ponto A, fosse percorrendo esse arco aqui, ó, isso, ó, Ivan, ele percorreu esse arco, só para você entender essa relação de novo, e chegou ao ponto B, beleza. Então, o que ocorreu aqui? Em relação ao centro, ele varreu um certo ângulo que eu vou chamar de φ. Essa é uma letra grega, φ, e isso aqui é o ângulo que ele descreveu, beleza? Só que ele percorreu um arco. Isso, Ivan. O S seria, portanto, esse arco que ele andou, né? Com base no que nós acabamos de falar, olha bem, lar docilar, uma grandeza angular vezes o raio, né, Ivan? E isso ó, é igual a grandeza linear, ok? Então, o S, que é o arco, é o chamado espaço linear,
Tá, é uma grandeza linear, isso. O ângulo, o φ, é o espaço angular. Diante do que nós sugerimos aí, o lar docilar, o que acontece? Uma grandeza angular vezes o raio é igual a uma grandeza linear. Pronto, ó. Então você teria essa expressão aqui também, né? Muito comum, onde o S, que é o arco, vai ser o ângulo vezes o raio. Seguindo essa ideia aqui do lado oscilar, beleza? Então essa foi a primeira parte do movimento circular, muito matematizada, muita fórmula. Nós vamos interromper para depois agora fazer uma parte 2, que é a parte mais voltada para o cotidiano, onde você vai perceber algumas ideias que são fundamentais com base nisso que a gente abordou aqui, tá certo? Vamos lá, viu?